Olá! Vamos falar do projeto Programar, Ler e Escrever. É um projeto que envolve as pesquisadoras da Faculdade de Educação, os professores da rede municipal da educação infantil e alguns programadores. É um projeto complexo que implica com que as crianças de 0, 2, 3, 4 até 6 anos aprendam a programar. Como que é esse desafio de aprender a programar? A partir de protótipos da robótica e de toda a experiência da consciência corporal do sujeito, nós vamos desenvolvendo a pesquisa em 3 fases. A primeira fase se insere no conjunto dessa consciência corporal, onde a criança vai aprender a andar em circuitos, a ler os códigos, a entender os ícones. A segunda fase, ela se insere na perspectiva da criança poder se apropriar e manipular de objetos, desde carrinhos, de brinquedos inteligentes, até robôs, para fazer com que esses dispositivos possam seguir o plano que a criança desenvolveu. Ou seja, ela já começa a colocar em prática a programação manipulando objetos. E a terceira fase, a gente vai utilizar os dispositivos digitais disponíveis, desde o celular até o computador, para ela inserir o que ela está pensando, usando o Minecraft ou outros softwares de programação, para a criança aprender a programar em si, usando o computador. Então são 3 fases, né? A fase corporal, a fase manipulativa e a fase já digital, por assim ser, no sentido de fazer com que a criança se insira nessa perspectiva do uso do computador ou do aplicativo ou do celular para aprender a programar. É um projeto que envolve muitas pessoas, né? Desde as professoras que estão na prática pedagógica de educação infantil, até a gente que está pesquisando sobre esse assunto e tentando meio que se apropriar do uso das tecnologias da informação e comunicação para uma proposta de letramento digital que a criança seja capaz de usar os dispositivos, mas não ser manipulada por eles. Usar os dispositivos para que ela aprenda a programar, entenda os algoritmos, entenda como funciona a proposta de aprendizagem e de uso desses dispositivos e seja principalmente autora do seu processo de aprendizagem. Após a fase da consciência corporal, onde a criança vira para a direita, vira para a esquerda, trabalha para frente e para trás com o próprio corpo, nós vamos para a fase dos brinquedos inteligentes, os brinquedos analógicos, onde a criança pega o brinquedo e vai, nesse tapete mágico, poder trabalhar com desafios, sejam eles de sair, por exemplo, da cenoura e chegar até o urso, ou chegar até o vulcão, até utilizar, né, um número de casas. Então ela pega esse protótipo aqui do Bee-Bot, né, construído em camurça, e vai compreendendo como que os botões funcionam, mas ao mesmo tempo levando com a mão os trajetos que ela pretende desenvolver ou é desafiada a desenvolver. Na próxima fase, a criança vai e pega o Bee-Bot, tenta compreender essa lógica de botões, de ir para frente, para trás, para a direita e para a esquerda, repetir o comando ou deletar o comando, e a partir dos desafios dados pela professora, pelas equipes, né, que desafiam ela vai trabalhando nesse tapete mágico. Por exemplo, do R até chegar à letra S. Como que ela pode fazer para que esse Bee-Bot chegue, né, essa abelhinha, chegue até a letra S? Então, eu apago a memória dela e conto. Será que é 1, 2, 3? Às vezes a criança faz 1, 2, 3 e depois faz 1, 2, 3, vira, 1, 2, 3. Ela faz direto. 1, 2, 3, vira, 1, 2, 3, vai. Chegou. Às vezes ela não chega no próprio espaço, mas o que interessa é que ele chegou próximo ou em cima da letra S, né? E a partir daí a gente fez uma outra letra também, que é a letra L.
Então a criança se envolve com as letras e ao mesmo tempo está programando utilizando um robozinho. E aí a criança vai, ao longo desse processo, compreendendo o lado direito, o lado esquerdo, entendendo as letras. Você também pode fazer com ícone, na verdade. Sair da melancia e chegar até o vulcão. Apaga a memória e vai. 1, 2, 3, 4. Chegou até o vulcão. Nesses desafios todos, a criança vai tentando compreender tanto o uso, né, da programação no sentido de organização dos botões que aparecem aqui e também aparece aqui, ó, para frente, para trás, para a direita, para a esquerda. Aqui apaga a memória e aqui repete a memória. Então, os botões estão aqui, ela vai compreendendo a lógica de programar usando os botões e ao mesmo tempo vai se programando no sentido de conseguir atingir o desafio. Um grande desafio que a gente vê com as crianças nesse processo é mesmo o de virar, né? Virar para a direita, virar para a esquerda. Normalmente elas têm essa dificuldade de compreender essa possibilidade de virar com o mecanismo do bibote. Saindo do numeral, do início, né, do numeral 1 e tentando chegar até, por exemplo, até o 6. Como que ele vai fazer essa trilha, né? A criança vai pensar, ela vai seguir, né? 1, 2, virar, 3, 4, 5, 6. Ela vai chegar e fazer ou em partes, fechou? Ou ela vai em partes. Aí ela vira. Vira. Vamos ver se ela vai. Apaga. Vira. Chegou até o 4, aí ela apaga de novo até chegar ao 6, né? Vira. Então a criança vai pensar, ela está aqui no 14 e vai chegar no 15. Aí na verdade ela vai andar 1, virar à direita, andar 1, virar à direita novamente, virar, andar 1, virar à esquerda e andar para frente. Vamos ver? Ela vai chegar. Muito bem, chegou até o 15. Ok? Na verdade, o desafio então é ela raciocinar em cima da possibilidade de programar, pensando que o desafio ela tem que pensar como que esse robozinho vai chegar sem ela utilizar as mãos ou empurrar com os botões para chegar até o desafio pensado pela professora ou pelos colegas. Tá? Então, essa seria a fase da manipulação, onde ela utiliza a automatização no sentido de pensar os desafios, os percursos com o protótipo, que nesse caso aqui é o bibote, mas pode ser a joaninha. E aí nós temos um grupo de programadores que trabalha na perspectiva de pensar como que nós vamos transformar esse bibote, que é desenvolvido em MIT, né, lá nos Estados Unidos, em algo ligado para criança pequena, que seja bem barato, de fácil acesso nas escolas. Aí nós temos um grupo de programadores que trabalha para desenvolver um bichinho desse, com um computadorzinho aqui dentro, que possa ser capaz de
utilizar esses bichinhos, seja o tatu-bola, uma joaninha brasileira, para o trabalho com as crianças nas escolas públicas de Belo Horizonte. E aí nós vamos trabalhar agora na perspectiva dos algoritmos e da programação desse protótipo para as escolas públicas de Belo Horizonte. O processo para a criação dessa abelha brasileira, ou então joana brasileira, que ainda está nas fases iniciais, teve diversos problemas, como os investimentos que a gente tem que fazer nosso mesmo, então é um produto mais caseiro, mas entretanto ele terá as mesmas funções da abelha desenvolvida no MIT. Com isso, ela é feita a partir de peças encontradas no Brasil mesmo, nas lojas do centro, composta por motores que vão fazer a geração de energia, a geração do movimento, as placas que contém os microcontroladores, que contém os ajustes de potência, e com isso a gente vai colocar a programação que nós estamos desenvolvendo no Brasil dentro desta placa. A linguagem ela é em Dev, C++. Com isso a gente vai conseguir desenvolver o algoritmo e consequentemente o produto final, que a gente espera que chegue nas escolas para melhorar, para aprimorar o conhecimento das crianças, dos jovens de hoje em dia, para a vida no mercado mesmo, para iniciar a programação, iniciar isso desde pequeno, para uma melhor interação no cotidiano. A gente visa ser um projeto mais simples, mas mesmo assim com todas as funções, todas as qualidades desenvolvidas no exterior mesmo. E a gente está querendo utilizar a impressora 3D para desenvolver a nossa carcaça. Nós estamos tentando utilizar o PIC18 não, o Atmel, que é o microcontrolador que utiliza nessa placa já pré-impressa, mas nós estamos desenvolvendo a nossa própria placa, a utilização de baterias recarregáveis de lítio para não depender do desperdício de novas baterias para trocar. Nós temos a apropriação da linguagem de programação, mesmo dos professores que estamos iniciando as aulas para um melhor entendimento de como que será feito o percurso para a chegada do objetivo, que é o ensinamento da programação em si, de como que a lógica de programação funciona, de quais são os passos que tem que ser dado até a chegada do objetivo, e assim ir evoluindo até as lógicas de programação mais em alto nível, como HTML e entre outras linguagens de programação.